Muito bem, minhas crianças, olha, com maioria expressiva dos votos, os ministros do Supremo Tribunal Federal tornaram a união estável entre pessoas do mesmo sexo possível no ordenamento jurídico brasileiro no início desse mês. Com isso, o Brasil está entre os países que reconhecem a união estável entre pessoas do mesmo sexo, quer dizer, ou seja, uma entidade familiar com pessoas do mesmo sexo. O tema ainda gera polêmicas e muitas dúvidas que vão desde essa história de herança até a adoção de crianças, por exemplo, por pessoas do mesmo sexo. Então, para tentar entender melhor o assunto, nós convidamos a presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da OAB São Paulo, Adriana Galvão Moura Abílio, essa bonitinha que está no ar, de óculos, tá vendo? E a psicóloga clínica e terapeuta familiar, Triana Portal. Olha que beleza, não precisava nem ser psicóloga clínica. Muito obrigado por terem vindo. De fato, há uma... Não diria que a gente vai polemizar, não é essa a história, nem queremos isso, mas que é um assunto polêmico, seguramente é, né? Começar contigo então, Adriana, como é que foi a interpretação do STF, você que é jurisconsulto, em relação às pessoas do mesmo sexo com união estável aqui no nosso país? Então, foi uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal que realmente reconheceu a possibilidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Porque nós temos uma norma na Constituição, o artigo 226, parágrafo 3º, que estabelece que a família, né, merece especial proteção do Estado e é assegurado a união estável para aqueles relacionamentos que não são pautados no casamento, nas formalidades do casamento. Então, o Estado protege essas famílias que vivem nessa situação, independente do status civil de casado. E este entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele realmente veio a demonstrar que o Poder Judiciário brasileiro necessitava de uma decisão pontual nesse sentido. Porque tinha uma segurança muito grande, a insegurança jurídica que as pessoas que conviviam, né, esses relacionamentos homoafetivos, dependiam de interpretações de tribunais diversos. Então, poderia ser que aqui em São Paulo nós temos uma interpretação mais atualizada, mais vanguardista, mas pode ser que no Rio de Janeiro não. E aí o Supremo realmente veio para pacificar esse entendimento e interpretou também o artigo 1723 do Código Civil como constitucional, como possível de ser equiparado os efeitos da união estável heterossexual às uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Agora, como é que vai ser o procedimento a ser adotado para esse reconhecimento de união estável? Então, os requisitos da união estável, eles são caracterizados pela lei também, que é a convivência contínua, pública, duradoura, né, com a intenção realmente de formar essa entidade familiar. E se pessoas do mesmo sexo conviverem, né, desta forma, contínua, pública e duradoura, já o Supremo deu esta interpretação que é possível reconhecer os direitos oriundos deste relacionamento. Direitos patrimoniais, a questão de pensão alimentícia, também os direitos sucessórios. O que nós discutimos que também é muito importante de se refletir é a questão de se fazer as declarações de imposto de renda conjuntamente, que o imposto de renda já vinha autorizando isso, já foi sedimentado com essa interpretação. E nada impede que essas pessoas também possam registrar estas uniões. De que forma? Elas podem se dirigir até os cartórios de nota e estabelecer um contrato de convivência entre pessoas do mesmo sexo. E neste contrato elas declaram a sua expressa manifestação de vontade, no sentido de que convivem, quando começou esse período de convivência, quais foram os patrimônios que foram conquistados conjuntamente, até para ter um documento que garanta o reconhecimento destes relacionamentos. Triana, agora a sua história, que você, psicóloga clínica, deve atender um monte de gente nesse sentido. Eu sei que é uma questão absolutamente semântica, mas a gente pode chamar essa união de casamento? Não, até pela questão legal, como dizia a Adriana, e também a questão de família convencional, tida como pai, mãe e filhos, né? Como é que fica essa organização? É lógico que a gente pode dizer, hoje em dia a gente tem organizações monoparentais, crianças que são criadas por avós, enfim, uma infinidade de outras organizações tidas como família. Mas casamento com celebração
eu acredito que ainda não possa ser considerado esse passo que a gente teve aí para a união estável, não possa ser considerado um casamento. Agora, o que representa para a população, para o povo, o reconhecimento dessa união? Olha, talvez represente um ganho para essa população homoafetiva, homossexual, como a gente pode dizer. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com os nomes hoje em dia, né, para que não soe preconceituoso, mas o preconceito ele velado ou ele exposto, ele é tão nefasto quanto. Lógico. Então, a questão isso não vai mudar, a questão de ser legalizado não vai mudar o preconceito. Eu acredito que não. Também penso que não. Isso é uma coisa que vai com o tempo, né? Acho que isso vai sedimentando, como o divórcio, né? Quando foi legalizado há 33 anos atrás, se não me engano, no começo era uma coisa muito mal vista, muito assustadora, e depois as pessoas foram se acostumando e hoje em dia tem um outro olhar para isso. Tem, então, primeira crise, todo mundo se separa e... Mas com modificação da lei, né, atual. É uma coisa simplíssima, né? Agora, já que a história é ligada à jurisprudência, eu queria te perguntar uma coisa. Essa história da união estável pode permitir, de fato, que essa dupla, esses parceiros ou parceiras, possam adotar crianças? Também é um tema polêmico, eu acho importante. Tem que ter uma lei para isso também. Exatamente. Né? É importante destacar, Rony, algumas questões que até eu acho que puxam um pouquinho do que foi conversado anteriormente, porque é o seguinte, a mídia, a imprensa, na intenção de divulgar o julgamento, né, histórico do Supremo, muitas das vezes já colocou a terminologia casamento. Né? Por isso que eu perguntei para a Triana isso. Exatamente, e não é casamento, né? Porque é o seguinte, o casamento é um ato solene, um ato formal, que pela Constituição e pela lei brasileira só pode ocorrer com sexos diversos, né? Existem vários requisitos, desde o processo de habilitação ao matrimônio, né, até os demais desdobramentos, quando o homem e a mulher manifestam perante o juiz a livre e espontânea vontade de contrair matrimônio. Então, esses requisitos estabelecidos pela lei são claros. Então, para se discutir atualmente no Brasil a possibilidade jurídica, né, de reconhecer o casamento, o ato civil do matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, nós necessitamos de uma legislação específica, que seria uma emenda constitucional, uma emenda à Constituição, que nós já temos, inclusive, propostas nesse sentido. Existe uma frente parlamentar de apoio à diversidade sexual no Congresso Nacional, que já, através do deputado João Willis, interpôs aí esse pedido dessa PEC, está tentando escolher assinaturas de parlamentares para encaminhar isso à votação. Então, assim, eu acredito que é interessante ter essa reflexão, por quê? Porque o julgamento do Supremo Tribunal Federal demonstrou que a Justiça reconhece a união entre pessoas do mesmo sexo como família. Então, eu acho que o próximo passo, né, se depender do poder legislativo, que é o poder competente, que até eu ressalto que não pode ser omisso, porque nós vivenciamos uma insegurança jurídica muito grande com relação a essa matéria, porque o poder legislativo não faz a legislação e tem que ser feita. Porque são pessoas que vivem no Estado democrático, são pessoas que pagam seus impostos, que têm o direito à sua dignidade, à sua cidadania, independente da orientação sexual. E nós temos no Brasil inúmeras legislações protetivas. Nós temos a Lei Maria da Penha, que protege a mulher, temos o Estatuto do Idoso, temos a Lei do Deficiente, né, dos indígenas. Por que nós não podemos ter uma legislação que proteja os homossexuais? Eu sempre gosto de fazer uma comparação, que nós não somos um país e não devemos ser um país heteronormativo. O que é um país heteronormativo? Um país que só faz leis para heterossexuais. Porque nós temos as diversas orientações sexuais. Nós temos a orientação homossexual, a orientação bissexual e a orientação heterossexual. Então, os heterossexuais têm a sua proteção efetiva pelo Estado, mas os homossexuais não têm. Então, eu acho que é aí que nós temos que refletir, né? E até me desculpe, eu não sei, da gente tocar um pouquinho nessa questão da adoção, que eu acho que também cai muito na temática da psicologia, que as pessoas têm uma ideia muito, às vezes, fechada, né, no seguinte sentido, que se o juiz autorizar a adoção para um casal homoafetivo, essa criança automaticamente crescerá num lar
onde não terá um padrão comportamental e pode se transformar num homossexual. Aí eu jogo aqui a pergunta para a Triana para realmente que ela me faça uma análise nesse sentido. Será que isso realmente é assim? Fala, Triana. Não é dessa maneira. Se fosse assim, casais heterossexuais não formariam homossexuais. O inverso seria igual. A questão é que a importância, a psicologia se preocupa muito com essa questão da adoção, porque os papéis são complementares de pai e mãe. Como fica, né? Então, como você vai para uma menina adolescente falar sobre sexo quando você tem 2 pais em casa? Então, tem diversas questões aí que vão durante aí o caminho, a criação, vão gerar problema que não gerariam caso fosse um casal heterossexual. Da mesma forma que um casal interracial. Então, toda a diferença, ela traz consigo um ônus. Esse ônus seguramente é o preconceito também, né? Eu acredito que essa história, por exemplo, essas novas famílias vão seguramente enfrentar essa história do preconceito. Sim. Uma sociedade latino-americana, né, como é a nossa. Sim, as convenções são feitas para a maioria. As minorias acabam sofrendo aí a discriminação ou tendo que arcar com as diferenças. Então, como a psicologia pode ajudar nesse sentido? Orientando, né? E com o passar do tempo as coisas vão se assentando aí nesses novos modelos e... Tudo bem, mas como é que as famílias podem lidar com essa história da discriminação, essas novas famílias? Como elas vêm lidando até hoje, né? Antes de tornarem-se uma família, a gente imagina que já eram homossexuais. Certo. Então já estão acostumados com um padrão de funcionamento e dessa forma tentar passar para essa criança, no caso da adoção, valores que acreditam. Você não acha que essas crianças... E tentar se blindar, né? Adriana, as duas podem responder isso. Não deveriam ser, vamos dizer, vigiadas mais de perto pelo Estado? Então, ocorre o seguinte, até para complementar o que nós tínhamos conversado anteriormente, a Constituição ela também estabelece, e as legislações brasileiras, que a adoção ela pode só ser feita por um casal se eles viverem em união estável ou se forem casados. Adoção conjunta, né? Adoção individual não, porque se cumprir os requisitos da legislação, uma pessoa pode individualmente requerer aí o procedimento de adoção. O que eu discuto nesse caso é o seguinte, que a questão de você incluir uma criança num lar formado por pessoas do mesmo sexo, para chegar a este ponto, o juiz que avaliou esse processo, ele tem dados concretos para analisar e para comprovar a situação de segurança dessa criança. Porque inúmeros assistentes sociais são chamados para relatar as visitas, os procedimentos. Existe o estágio de convivência, que é um procedimento anterior, a guarda primeiramente é deferida, depois que analisa essa questão da adoção em definitivo. E eu gosto aqui de fazer até um comentário de um caso concreto que aconteceu no interior daqui do estado de São Paulo, onde um casal homoafetivo, na intenção de adotar uma criança, chegou em uma instituição de menores abandonados e logo uma pequena criança, uma menina, foi ao encontro deles. Não deu 5 minutinhos, os irmãos já chegaram, eles eram em 4, que estavam todos colocados, foram retirados da família biológica por questões de violência e vitimização e colocados neste lar. Por incrível que pareça, esse par homoafetivo tinha a intenção de adotar somente a menina. Quando eles perceberam os vínculos familiares que ela tinha e realmente não queria se destrinchar aí dos irmãos, eles foram até o juiz e pediram a guarda dos 4. Aí o juiz perguntou assim para eles, por que vocês têm a intenção de realmente ficar com os 4? Aí ele comentou o seguinte, olha doutor, a minha mãe me criou junto com 12 ou 13 irmãos. O senhor acha que eu não dou conta de criar 4? Então, naquele momento, os reflexos do magistrado, da assistente social, dos psicólogos que conduziram aquele caso, foram claros e evidentes. Eles passaram por tanto preconceito para conseguir chegar
no ponto de pleitear a guarda de uma criança. Se colocaram em uma situação onde não queriam que essas crianças ficassem separadas dos irmãos. E desculpe aqui o termo, eles peitaram exatamente isso. Então eu fico me questionando, será que existem vários casais heterossexuais que também fariam isso? Eu acho que é uma questão... Acredito que sim. Eu conheço alguns casos, Adriana, um em especial de um querido amigo meu que é do ramo, ele é diretor de televisão e queria adotar uma menina. Eu acompanhei esse processo. É um absurdo. Uma coisa maluca, ele levou... É o rigor excessivo da lei. Muito, muito. E no caso, os homossexuais também têm esse rigor. Mas a família constituída, tudo em ordem, com outros filhos, mais 2 filhos, o encantamento por aquela menina, ela sabe que é adotada, está fazendo medicina, enfim, uma luta titânica. Ia e voltava, e processo, assistente social, ia para a casa deles, ficavam lá, ver como é que era. Impecável, tudo funcionando impecavelmente. Demorou uma eternidade. Então a gente se espanta quando o magistrado dá uma autorização, uma canetada dessa mas, rápida assim, na hora. Mas foi, assim, de fato, um procedimento bem específico também neste caso concreto. Bom, se uma família heterossexual já tem esse problema todo, imagina uma Exatamente, porque eles passaram por todos os trâmites da legislação, passaram por todo o procedimento de acompanhamento, o juiz conseguiu detectar que naquele caso era possível sim conceder. Então, porque o juiz também é responsável pela segurança jurídica daquela criança. Ele não poderia, em hipótese alguma, a toque de caixa, deferir um procedimento se ele não tivesse dados concretos para determinar essa questão, né? Você acredita, Trina, que uma criança adotada por um casal, um casal, né? Um casal. Como falam os... Homoafetivo. Não, como falam os espanhóis, no aparelho, os filhos adotados, eles, claro, vão sofrer preconceito na escola e tudo quanto é canto. Você acha que há como você lidar com a cabeça dessas crianças para que elas tenham, de fato, uma infância normal, uma adolescência normal, uma vida normal? Depende do que a gente considerar normal. Acho que eles vão ter mais dificuldades do que uma pessoa, uma criança, uma família convencional. Eu acredito que terão mais dificuldades, como se for uma criança interracial, como se for uma criança de pais separados. Interracial a gente vê o tempo inteiro, né, as adoções hoje pararam com aquela bobagem, tem que ser lourinho de olho azul, acabou. A nova lei de adoção modificou muito isso, né? Então, tem amigos meus que adotaram olho azul e louros e adotaram crianças negras e vão muito bem. Já se tem uma certa... O preconceito não é tão grande, sim, mas do outro lado eu tenho medo que seja. Ainda assim, eu acredito que seja mais interessante para a criança do que ficar numa instituição. Né? Seguramente. Quanto a isso, ninguém... Não se discute isso, né? É como formar, né, essa criança... nós vivemos a fase do bullying. Né? Mas, então, primeiro eu acho, né, que a gente tem que formar a sociedade em si. Eu acho que a sociedade tem que estar preparada para a diversidade. Exatamente. Então, a partir do momento que a sociedade se prepara para acolher esses novos núcleos, essas novas estruturas familiares, automaticamente o processo de inserção será uma coisa que virá com calma, com reflexão. É preparar as pessoas para a diversidade. Mas isso demanda tempo, né? Sim, mas eu acho que nós estamos no caminho. Perfeito. Tempo. Fala, Trina. Não, eu estou pensando aqui a questão da diversidade, né? Porque a gente está diversificando tanto, e eu fico pensando aqui, isso é uma indagação minha mesmo, né? Se a gente não... Toda essa diversificação, será que já não vai chegar em um ponto que a gente vai viver em núcleos? Porque existe, assim, eu já vi... Sim, eu já ouvi discursos fervorosos de homossexuais dizendo, não, as pessoas têm que aceitar, as pessoas têm que engolir o casamento ou a diversidade. Tem que engolir? Será? Será que essa pessoa, ela vai realmente engolir a pessoa que tem o preconceito? Ou ela vai viver de acordo com as regras impostas? Então é crime ser homofóbico, então deixa eu ficar quietinha, mas na verdade, no fundo, eu continuo tendo o meu preconceito. Então eu acredito que no futuro a gente vai acabar criando núcleos
mais do que essa coisa sonhada de ser todo mundo vivendo em harmonia. É bastante possível. Obrigado, viu, Triana? Obrigado, Adriana. Obrigada. Olha, a Adriana é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da OAB São Paulo. E aqui a Adriana Galvão Moura, e tem mais um outro nome depois. Abílio. Abílio. E da psicóloga clínica e terapeuta familiar, que é Triana Portal. Bonito o nome. Nunca tinha visto Triana, bacana, Triana. Você gostou do seu nome? De que origem é? Espanhola. Nada é perfeito. Eu tenho uma espanhola em casa, dividindo a casa e a cama comigo. Aí está. Obrigado por terem vindo. Olha, já, quando a gente voltar, nós vamos ter música de